Bendito seja Deus Pai e seu Filho unigênito com o Espírito Santo, porque nos mostrou a sua misericórdia. Hoje é domingo, 26 de maio. A igreja hoje celebra a Santíssima Trindade, mas também hoje é dia de São Felipe Neri, um grande santo da nossa Santa Igreja. Muita alegria, o programa Minutos do Evangelho está de volta aqui na Rádio 87.9 FM, um programa realizado pela Pastoral da Comunicação da nossa Paróquia Santo Berto. E hoje o programa ele vai trazer a liturgia da nossa Santa Igreja, falando sobre a Santíssima Trindade. Com muita alegria que a gente traz esse programa aqui aos ouvintes da Rádio 87.9 FM, a rádio da família ibiramense. Lembrando que o programa esse ano já vai para 3 anos, né? Já estamos há 3 anos entrando nos lares da nossa querida Ibirama através do rádio. Na solenidade litúrgica deste domingo, a Igreja se reúne nas celebrações em comunhão com as pessoas da Santíssima Trindade, o Deus único que nos conduz e nos convida a fazer parte de sua vida trinitária. Bendizemos o Pai Criador, o Filho Salvador e o Espírito Santificador. Acolhidos e amados pela Trindade Santa, devemos estar alegres em sermos filhos de Deus e seu povo escolhido. Por Jesus Cristo, Deus passa o povo escolhido, além dos judeus, para todas as nações. Último domingo de maio, vamos lembrar novamente a oração do Papa Francisco para o mês de maio, pela formação de religiosas, religiosos e também seminaristas, é a oração do Papa Francisco. Rezemos para que as religiosas, os religiosos e os seminaristas cresçam na sua caminhada vocacional através de uma formação humana, pastoral, espiritual e comunitária, que os levem a serem testemunhas credíveis do Evangelho, com a oração do Papa Francisco para maio. No domingo que vem a gente já vai trazer a oração para o mês de junho, que começa no próximo final de semana. O mês de maio termina agora na próxima sexta-feira, 31 de maio, e 30 de maio, que lembra que é Corpus Christi. E o programa Minutos do Evangelho, neste domingo da Santíssima Trindade, vem trazer nos seus quadros, primeiro quadro, Momento com Maria, nós vamos falar de Nossa Senhora da Visitação, quando Nossa Senhora visita a sua prima Isabel, vamos falar hoje no programa. Também vamos trazer os santos da nossa Santa Igreja, desta última semana, a gente sempre traz os santos da semana. Vamos trazer hoje também, lembrando a vida destas pessoas que serviram a Deus. O evangelho de hoje é o evangelho de São Mateus, um evangelho muito, muito bonito. Vamos acompanhar também no programa de hoje. O quadro com a palavra à igreja, novamente, a gente tem aí o nosso amigo Eduardo Adolfo Flores, o ministro da Sagrada Comunhão da nossa Igreja Matriz, e vai trazer uma mensagem para nós também nesse domingo da Santíssima Trindade. Final do programa, traremos aí a agenda da nossa paróquia, os compromissos, e falaremos um pouquinho também do dízimo, enfim. Fiquem conosco, o programa começou agora. Vamos ouvir uma música, depois a gente já traz o nosso quadro da Mãe do Senhor, Momento com Maria, deste domingo. Aguardemos aí, o programa está iniciando. Maio, mês mariano, estamos novamente com o quadro Momento com Maria, o programa Minutos do Evangelho. Hoje nós vamos falar da visitação de Nossa Senhora, uma data muito importante e muito significativa para todos nós. Nossa Senhora foi visitada pelo arcanjo Gabriel com uma mensagem de amor, a proposta de fazer dela
a mãe do nosso Salvador. E ela aceitou. Aceitar Jesus é estar aberto a aceitar, receber e doar-se aos outros. O anjo também comunicou a ela que sua parenta, Isabel, já estava grávida. Aí encontramos o testemunho da Santíssima Virgem. No Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, que vem esse testemunho, quando depois de andar cerca de 100 quilômetros, ela se encontrou com Isabel. A Virgem Maria foi às pressas visitar sua prima, revelando-se uma mulher caridosa e doada, que se colocou à disposição de sua prima, que vivia a graça de uma gestação já em idade avançada. Mas, mais do que isso, Maria revelou-se mulher missionária, que, desde o anúncio do anjo, empenhou-se, com amor e confiança, a cumprir aquilo que eram os desígnios de Deus para ela: transmitir o mistério santificador da palavra que se encarnou. O encontro de duas promessas ocorreu. O encontro de Maria e Isabel é a união de dois anúncios, daquele que viria para preparar os caminhos do Senhor e do próprio Salvador, o Cristo. Era o próprio Jesus, ainda no ventre de sua mãe, que encontrava o seu precursor, o profeta João Batista, também no seio da sua mãe, que ao reconhecê-lo, logo que ouviu a saudação de Maria, estremeceu, exultou de alegria, como aconteceu com Davi, que dançou diante da arca pela presença do Senhor. Magnificar. Nesta festa, também é possível descobrir a raiz da nossa devoção a Maria. Ela cantou o Magnificar, glorificando a Deus, exprimindo a sua alegria. Meu espírito se alegra em Deus, diz a Santa Virgem. E em certa altura, ela reconheceu sua pequenez e a razão pela qual devemos venerá-la, que passa de século a século. Parece um prelúdio da palavra que seria pronunciada 30 anos mais tarde. Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os puros de coração. Porque olhou para a sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. A fé que opera obras de amor à palavra de Deus nos convida a proclamarmos bem-aventurada aquela que, por aceitar Jesus, também se abriu à necessidade do outro. É impossível dizer que ama a Deus se não ama o outro, se não ama o irmão. A visitação de Maria à sua prima nos convoca para esta caridade ativa, para a fé que opera por esse amor de que o outro tanto precisa. Quem será que precisa de nós? Cerramos então o quadro de hoje fazendo uma oração, uma oração a esse momento tão especial da nossa Santa Igreja. Virgem Maria, hoje queremos pedir à Senhora, nossa Mãe, que nos dê um coração sensível à dor e ao sofrimento dos irmãos, que a Senhora nos ensine a sair do nosso comodismo e ir em direção aos que necessitam ser encontrados pelo amor e pela misericórdia de Cristo. Pedimos ainda, Mãe, que a Senhora nos dê a graça de sermos ardentes missionários, qualquer que seja nosso campo de missão, que saibamos levar a palavra de Deus e que, acima de tudo, nos esforcemos para cumprir as promessas de Deus na nossa vida. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, de 20 de maio a 26 de maio, domingo da Santíssima Trindade. Na segunda-feira, 20 de maio, dia de São Bernardino de Sena.
Ele nasceu na Itália, no ano de 1380. O jovem Bernardino foi criado pelas tias, as quais o ensinaram sobre a devoção a Nossa Senhora e a Jesus Cristo. Estudou na Universidade de Siena e, aos 22 anos, decidiu abandonar tudo e entrar para a Ordem dos Franciscanos. Já como frade franciscano, São Bernardino ingressou no movimento da observância, que constituía numa vivência mais radical da pobreza, a exemplo de São Francisco de Assis. Após anos de dedicação apostólica, São Bernardino adoeceu e partiu para a glória no ano de 1444. Hoje ele intercede por nós junto a Deus Pai, de forma especial pelos pregadores e anunciadores da palavra de Deus, por todos aqueles que comunicam o amor de Deus. Na terça-feira, 21 de maio, dia dos beatos Padre Manuel Gonzales e seu coroinha, Adílio Daronc. Padre Manuel Gomes e seu coroinha, Adílio, mártires, que no Brasil, depois de serem maltratados e amarrados a duas árvores em um morro, foram fuzilados, morrendo por causa do ódio que seus algozes tinham da fé cristã e da Igreja Católica. Emanuel Gomes Gonçalves, filho de José e Josefina, nasceu em 29 de maio de 1877, em São José do Ribarteme, na diocese de Tui, na Espanha. Adílio foi um dos adolescentes que acompanhou o padre Gonzales em suas longas e cansativas visitas pastorais. Ambos foram mortos no Rio Grande do Sul, em 20 de maio de 1924, martirizados por evangelizar os revolucionários e pregar a compaixão. Na quarta-feira, 22 de maio, dia de Santa Rita de Cássia, a pequena periferia de Rocaporena, na Úmbria, foi berço de Margarida Lott, provavelmente por volta de 1371, chamada com o diminutivo de Rita. Seus pais, humildes camponeses e pacificadores, procuraram dar-lhe uma boa educação escolar e religiosa, que era na vizinhança da cidade de Cássia, onde a instrução era confiada aos agostinianos. Naquele contexto, amadurece a devoção a Santo Agostinho, São João Batista e São Nicolau de Tolentino, que Rita escolheu como seus protetores. Narra-se que durante o noviciado, para provar a humildade de Rita, a abadesa pediu-lhe para regar o tronco seco de uma planta, e sua obediência foi premiada por Deus, pois a videira, até hoje, é vigorosa. Com o passar dos anos, Rita distinguiu-se como religiosa humilde, zelosa na oração e nos trabalhos que lhe eram confiados, capaz de fazer frequentes jejuns e penitências. Santa Rita expirou na noite de entre 21 e 22 de maio de 1447. Esta foi então quarta-feira, Santa Rita de Cássia. No dia 23 de maio, quinta-feira, dia de São João Batista de Rossi. São João fundou a Pia União de Sacerdotes Seculares, que foi dirigida por ele durante alguns anos. Como desejava obras ainda mais abundantes, também fundou e dirigiu a Casa de Santa Gala, destinada para homens carentes, e depois a Casa de São Luís Gonzaga, para mulheres necessitadas. Ele nasceu em Voltaggio, na província de Gênova, na Itália, no dia 22 de fevereiro de 1698. Aos 10 anos de idade, foi trabalhar para uma família muito rica, em Gênova, como pajem. 3 anos depois, foi chamado para morar em Roma, com seu primo Lourenço Rossi, que já era sacerdote. Ele morre no dia 23 de maio de 1764, com 66 anos, após ser vencido por uma doença. Tão pobre, não tinha dinheiro para pagar pelo funeral, que foi pago graças aos devotos que o amavam e eram gratos a ele. Na sexta-feira, 24 de maio, Nossa Senhora Auxiliadora. É uma grande devoção a Nossa Senhora. O título de Auxiliadora remonta ao século XVI, quando a expressão auxiliadora dos cristãos
foi introduzida na ladainha de Nossa Senhora pelo Papa São Pio V, após a vitória dos cristãos sobre os muçulmanos na Batalha nas Águas de Lepanto, em 1571. Dom Bosco ensinou aos membros da família salesiana a amarem Nossa Senhora, invocando-a com o título de Auxiliadora. Vários dos seus escritos retratam o amor por Maria Santíssima. Recomendai constantemente a devoção a Nossa Senhora Auxiliadora e a Jesus sacramentado. Diante de Deus, declaro, basta que um jovem entre numa casa salesiana para que a Virgem Santíssima o tome imediatamente debaixo de sua especial proteção. Dom Bosco confiou à família salesiana a propagação dessa salvação, que é, ao mesmo tempo, devoção à Mãe de Deus, à Igreja e ao Papa. No sábado, 25 de maio, dia de Santa Maria Madalena de Pazzi, Catarina, nome recebido em seu batismo, nasceu em Florença, na Itália, no dia 2 de abril de 1566. Desde pequena, o seu amor por Cristo e pela Santíssima Virgem aflorou. Antes mesmo que aprendesse a ler, foi favorecida com o dom da oração e com apenas 7 ou 8 anos já se confessava, com um padre jesuíta, Padre Rossi. Aos 10 anos recebeu a primeira comunhão e a partir disso consagrou a Deus a sua virgindade. Desde então considerou-se esposa de Cristo e teve em si um grande desejo de dar-se aos sofrimentos por amor ao seu divino esposo. Era a própria vida de Jesus na cruz que ela inspirava, todos os dias, a uma nova mortificação. No ano de 1582, escolheu entrar no Carmelo, porque ali as religiosas comungavam todos os dias. Ingressou, então, um pouco mais de 16 anos, no convento de Santa Maria dos Anjos, onde, depois de alguns combates, deixaria o nome de batismo pelo de Madalena. Sofreu com várias enfermidades, até que entrou no céu, com 41 anos, no dia 25 de maio de 1607. Ela falece no convento de Santa Maria dos Anjos, que hoje ele leva o seu nome. E hoje, domingo, além de ser o domingo da solenidade da Santíssima Trindade, é o dia de São Felipe Neri. Pertencente a uma família rica, filho de tabelião, o santo, nascido em 1515 em Florença, na Itália, ficou um órfão de mãe muito cedo. Aos 18 anos, recebeu um convite de seu tio para que se dedicasse aos negócios em São Germano. Felipe, no entanto, não se adaptou. Atraído por Deus, foi se dedicar aos estudos em Roma. Estudou filosofia e teologia, deixando-se conduzir e formar pelo Espírito Santo. Neri, mesmo antes de ser padre, visitava os lugares mais pobres de Roma, os hospitais mais abandonados e as mais terríveis prisões, levando uma pregação alegre, espontânea e viva, juntamente com a amável caridade cristã, que o fez ser conhecido e simpático a toda a cidade, sendo então chamado o Apóstolo de Roma. Ele morreu no dia 26 de maio de 1595. Já tinha ali 80 anos. Neste domingo, então, São Felipe Neri. Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana são do texto, do livro Santos de Cada Dia, de José Leite, também do Martirológio Romano e do site católico cançãonova.com, subsídios que o programa traz aqui, A gente resume, a vida dos santos, a gente não fala toda a vida de cada santo, porque aí a gente teria que falar só de 2 santos, no máximo aí. E assim a gente consegue englobar todos da semana, trazer para o programa. O quadro termina, vamos ouvir a música do Salmo da liturgia deste domingo. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança, Salmo 32. Vamos ouvir a música. Vinde, Espírito Divino, e enchei com vossos dons os corações dos fiéis, e acendei neles o amor como um fogo abrasador. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos partiram para a Galileia,
para o monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando ouviram, adoraram-no. Alguns, porém, ainda duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo isso: Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. E depois ensinai todas as gentes, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que vos mandei. Eu estarei convosco todos os dias, até ao fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. O Evangelho de hoje, então, dia 26 de maio, dia da Santíssima Trindade, é o Evangelho de Mateus, no capítulo 28, versículo 16 ao 20. Para iniciarmos, então, a reflexão deste pequeno texto, né, do Evangelho, nós vamos ouvir um pouquinho o que diz a própria Palavra de Deus, a minha Bíblia, né, onde fala um trechinho aqui do versículo número 20, 18 e 20. A missão confiada aos apóstolos passou a seus sucessores, os bispos, os quais é dado todo o poder no céu e na terra. A missão de ensinar todas as gentes e de pregar o Evangelho a toda criatura, para que todos os homens alcancem a salvação por meio da fé, do batismo e da observância dos mandamentos. Na verdade, é o que Nosso Senhor pede, né, nesse texto de hoje. Ele coloca isso para os apóstolos, e isso é transmitido aos bispos, né, que são os sucessores dos apóstolos, né, sendo o Papa o bispo de Roma, sucessor do chefe dos apóstolos, né, São Pedro. Vamos ouvir então a reflexão do dia a dia com o Evangelho, né, da editora Paulus, a liturgia diária. Né? São as últimas palavras do Evangelho de Mateus. Verdade, ali ele termina o Evangelho. Né? É também a última coisa que Jesus faz antes de voltar ao Pai. A cena ocorre numa montanha, lugar da manifestação de Deus. Basta a gente buscar lá no Antigo Testamento, a gente vai ver as manifestações de Deus, né, até para Moisés, né, elas são numa montanha, né, o Monte Sinai. Jesus se apresenta aos discípulos, né, e muitos o identificam de tal modo que se prostram diante dele. Entretanto, como de costume, alguns duvidam, né, até hoje, né, até hoje. Essa dialética, crer, não crer, parece acompanhar a humanidade em toda a sua história, né? O que eu falei agora mesmo, né? Era assim na presença de Jesus e segue sendo assim em todo tempo e lugar, infelizmente. Solenemente, Jesus reitera a missão dos discípulos, fazer que todas as nações se tornem discípulas dele, introduzindo-as na comunidade pelo batismo, em nome da Trindade, e ensinando-as a praticar tudo o que ele mandou. Conclui seu legado com a garantia de sua incessante presença, né? Estarei com vocês todos os dias, né? É assim que termina o Evangelho de Mateus. E a gente vai fazer, então, a ponte, né, da Palavra de Deus com o Catecismo da nossa Santa Igreja, que guarda toda a doutrina da nossa fé, né? O Catecismo da Santa Igreja. Parágrafo 1444. Ao tornar os apóstolos participantes do seu próprio poder de perdoar os pecados, o Senhor dá-lhes também autoridade para reconciliar os pecadores com a Igreja. Esta dimensão eclesial do seu ministério exprime-se, nomeadamente, na palavra solene de Cristo a Simão Pedro: Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra ficará ligado nos céus. E tudo que desligares na terra ficará desligado nos céus. Este mesmo encargo de ligar e desligar, conferido a Pedro, foi também atribuído ao colégio dos apóstolos, unidos à sua cabeça. Já falava antes, né? Os apóstolos assumiram, né, essa missão e
e passaram para os bispos, né, da nossa igreja durante os séculos e os milênios. 2 já, né? Parágrafo 232. Os cristãos são batizados em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Antes disso, eles respondem, creio, a tríplice pergunta com que são interpelados a confessar a sua fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Fides hominum Christianorum in Trinitate consiste. A fé de todos os cristãos assenta na Trindade. Parágrafo 261. O mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da fé e da vida cristã. Só Deus pode dar-nos o seu conhecimento, revelando-se como Pai, Filho e Espírito Santo. Parágrafo 262. A encarnação do Filho de Deus revela que Deus é o Pai eterno e que o Filho é consubstancial ao Pai, quer dizer que nele e com ele é o mesmo e único Deus. Pegue aí o credo niceno-constantinopolitano, que está toda a nossa fé ali resumida. Parágrafo 263. A missão do Espírito Santo enviado pelo Pai em nome do Filho e pelo Filho de junto do Pai revela que ele é, com eles, o mesmo e único Deus. Com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Parágrafo 264. O Espírito Santo procede do Pai enquanto fonte primeira e pelo dom eterno do Pai ao Filho. Procede do Pai e do Filho em comunhão. Parágrafo 265. Pela graça do batismo, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, somos chamados a participar na vida da Trindade bem-aventurada, para já na obscuridade da fé e depois da morte, na luz eterna. Parágrafo 266. A fé católica é esta: venerarmos um só Deus na Trindade e a Trindade na unidade, sem confundir as pessoas nem dividir a substância, porque uma é a pessoa do Pai, outra a do Filho, outra a do Espírito Santo. Mas do Pai e do Filho e do Espírito Santo é só uma divindade, igual à glória e coeterna à majestade. Cerramos com o parágrafo 267. Inseparáveis no que são, as pessoas divinas são também inseparáveis no que fazem, mas na operação divina única. Cada uma manifesta o que lhe é próprio na Trindade, sobretudo nas missões divinas da encarnação do Filho e do dom do Espírito Santo. Também encerramos a reflexão e o Evangelho de hoje, neste domingo da Santíssima Trindade. Olá, meu nome é Eduardo, eu sou ministro da Eucaristia da Paróquia Santo Huberto de Birama. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. O que Jesus quer dizer com esta passagem? Nós temos que realmente sim ser como uma criança para entrar no reino dos céus. Mas nós temos que distinguir determinadas situações. Nós não podemos ser aquela criança que tem uma birra, muito teimosa, né? Isso realmente não nos vai levar ao reino dos céus, mas sim o espírito daquela criança que confia naquilo que o Pai pede, tendo a certeza de que aquilo que é pedido vai ser feito para o bem. Uma oração para ter um ótimo retorno para a pessoa que está necessitando de um pedido naquele momento, precisa ter muita fé. E a fé só acontece através da confiança daquilo que nós estamos pedindo para aquele que pode nos conceder aquele pedido. É através da oração
em que nós conseguimos um pedido específico para o nosso Pai. Vamos dar um exemplo bem prático. A unção dos enfermos. A oração dos enfermos é uma ferramenta muito importante, principalmente para aquela pessoa que nós sabemos que está prestes a passar para o reino dos céus. Mas para ele chegar lá, ele vai precisar da absolvição dos seus pecados. E a unção dos enfermos serve como ferramenta de salvação. Porém, essa oração, essa unção dos enfermos precisa ser feita com fé. E aí entra o espírito da criança que Jesus quer nos explicar. Nós temos que ter a confiança daquela criança que acredita naquilo que o Pai pede. E a partir dali, a unção dos enfermos talvez não salve o corpo naquele momento, mas com certeza, se bem orientada, se bem feita, se feita principalmente pelo Padre da maneira certa, ela estará salvando sim o que mais importa para a gente, a nossa alma. Fora isso, temos outros exemplos para dar. Mas este fica como um principal ensinamento de que nós temos que ter a confiança de uma criança no pedido daquilo que o Pai quer. Obrigado a todos e até a próxima. Final do programa, último bloco, a agenda da nossa paróquia. Falarei dos compromissos, né? E assuntos gerais aí para encerrar o programa deste domingo. Vou falar um pouquinho então da agenda da nossa paróquia. Só vou lembrar de antemão, né? Já vou lembrar de antemão. Essa agenda é o que a gente tinha já marcado, pode ter alteração. Lembrando que a gente está com um padre novo aqui na paróquia. Vou falar a ele de alguma coisa a respeito disso no finalzinho aqui do programa. Então, só para deixar já registrado que a agenda pode ser diferente do que essa que eu vou anunciar agora. De antemão, a gente já pede desculpas, né? Com certeza a gente vai estar conversando com o padre, né, e acertando com ele certinho como é que vai funcionar a agenda daqui em diante. Mas vamos divulgar essa que a gente tem em mãos. Muito bem, quarta-feira, 29 de maio, 19h30, temos a missa com a novena na Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Igreja Matriz Santo Berto. Na quinta-feira, 30 de maio, 8h da manhã, nós temos o Corpus Christi, né? Na Igreja Matriz tem a celebração da missa, tem a procissão, né? E a confecção do tapete, que vai ter tapete, né? Ela começa já às 5h da manhã. Vai falar um pouquinho também disso daqui a pouco. No dia 1º de junho, 5 da tarde, missa na Comunidade Bom Jesus, bairro Bela Vista e Progresso. No sábado, 19h, ainda, dia 1º de junho, missa Nossa Senhora Aparecida, né? No bairro Ponto Chique. No domingo, dia 2 de junho, 8 da manhã, celebração da Santa Missa na Igreja Matriz Santo Berto. Dia 2 de junho também, domingo, 10h da manhã, missa na Comunidade São Rafael, Rafael Baixo. E no domingo, para encerrar, 19h, missa na Igreja Matriz Santo Berto, também 2 de junho. Vamos falar do Corpus Christi agora desse ano, né? Corpus Christi 2024, é dia 30 de maio, né? Quinta-feira. Muito bem, a Paróquia Santo Berto está arrecadando alimentos não perecíveis, água, material de higiene pessoal e também material de limpeza. Esses materiais coletados, né, que vão ser doados, eles serão encaminhados para os desabrigados das últimas enchentes do Rio Grande do Sul, né? O pessoal lá está sofrendo muito, a igreja aqui vai se unir, vai mandar todos os donativos para lá, né? Então, a coleta das doações, elas podem ser realizadas, entregues, né, em todas as comunidades aqui da nossa paróquia até o dia 29, quarta-feira, né? Vejam lá com as lideranças de cada comunidade como fazer para entregar, onde entregar, né, essas doações. Mas pode ser também na Secretaria Paroquial até o dia 29, também na quinta-feira. Mais ainda, você pode levar
antes da celebração, no domingo, na quinta-feira, né? Na quinta-feira, antes do Corpus Christi. Você pode ainda levar lá e entregar a sua doação para o pessoal, né, as lideranças que estão ali organizando o Corpus Christi. Só cheguei antes das 8, né? Para não chegar em cima da hora para entregar o donativo, né? Senão você pode entregar aí em todas as comunidades aí da nossa paróquia, né? Também na Secretaria Paroquial, até na quarta-feira, dia 29. Então, a confecção dos tapetes já vai começar às 5 horas da manhã. Então, se você quer colaborar, vai lá ajudar, né, na confecção dos tapetes, já leva, né, a sua doação, o seu donativo. A procissão e a celebração serão às 8 horas da manhã, né, na Igreja Matriz Santo Huberto, né, e a procissão vai ser ao redor ali daquela quadra da Igreja Matriz, né, saindo da igreja, indo por cima lá, né, voltando ali pelo centro, né, no trevo principal, passa pelo trevo principal da 25, né, e entra ali e vem de volta para a Igreja Matriz. Não é um trajeto muito grande, né, mas a gente espera que ano que vem a gente consiga organizar, né, as lideranças da paróquia consigam realizar um evento mais bonito, né, mas vai ficar bonito também com a colaboração e ajuda de todos. Muito bem, quero lembrar também que a comunidade da Bom Jesus, né, no bairro Bela Vista e Progresso, vai estar com uma promoção aí para o dia 1º de junho, sábado que vem. É uma pastelada, vai ter bingo, vai ter casamento caipira, né, com uma premiação para o casal mais bem trajado, né, adulto ou infantil também, para a pessoa mais bem trajada, né, vai ter premiação, né, é o Binguinho Junino com casamento caipira da comunidade Bom Jesus, né. A venda de pastel já vai começar no sábado às 11 horas da manhã. Fica aí o convite de todos os CPC e lideranças, né, da comunidade do Bom Jesus, bairro Bela Vista e Progresso, sábado que vem, então, dia 1º de junho. Falar rapidamente do dízimo? Muito bem. Dízimo é a expressão de fé em Deus e de responsabilidade com a igreja. Eu já falei isso aqui, né? Dízimo é um sinal de compromisso, de fidelidade com Deus, com a igreja, com os pobres. Jesus, na sua bondade infinita, instituiu a sua igreja para ela evangelizar, catequizar, servir e santificar. Com o dízimo, você ajuda a transformar a igreja para que ela seja cada vez mais unida e fraterna. São várias, né, as dimensões do dízimo, que a gente vai falando sempre aqui no programa do dízimo, né? Muito bem, vamos falar então agora do nosso novo padre, né? O padre que assumiu a nossa paróquia. É um padre diocesano, da diocese, né? O Verbo Divino não vai mais atuar aqui na nossa paróquia, né? E no momento nós vamos ter aí então a vinda do padre Rafael, né? Que vai assumir aqui a nossa paróquia, já assumiu, né? Já assumiu. A primeira missa dele foi hoje de manhã, né? Tinha a primeira comunhão na matriz, então foi a primeira missa dele aqui na paróquia. Ele era pároco em Taió, né? Na paróquia de lá, e está vindo assumir aqui a nossa paróquia. Falar rapidinho, assim, um pouquinho sobre o padre Rafael. Vamos falar, né? O novo padre que vai assumir como administrador paroquial, porque a gente não tem bispo para nomear um pároco, né? Então ele é o administrador paroquial. A paróquia Santo Huberto, né? É o padre Rafael Rodrigo Escolaro. Ele é natural de Curitiba, no Paraná, iniciou os estudos em filosofia na arquidiocese lá de Curitiba, né, onde nasceu. Depois deu continuidade em Santiago do Chile, né? E após um período de apostolado em Bogotá, na Colômbia, ele foi transferido para a França, onde concluiu os estudos em teologia. Muito bom, né? A ordenação de padre foi realizada na diocese de Campos, região noroeste, né, do estado do Rio de Janeiro, onde atuou como pároco e formador no seminário de lá. A vinda para Santa Catarina veio após um pedido do bispo Dom Onésimo. No território aqui de Santa Catarina, antes de ser transferido para Taió, onde ele estava trabalhando até agora, né, ele atuou como pároco no município de Ascurra, aqui pertinho, né? E assume agora, então, a paróquia Santo Huberto de Ibirama, né? Esperamos aí que o padre Rafael consiga realizar um bom trabalho aqui, a exemplo do que ele realizou em Taió, né? Que a comunidade colabore com ele, né? Prestigie o seu trabalho, incentive e reze por ele, né?
A gente precisa rezar pelos nossos padres também, né? Que são seres humanos como nós, né? Com fraquezas, né? Com tropeços, e a gente precisa rezar por eles. Vamos rezar para que o Padre Rafael, né, que assume aqui a nossa paróquia, consiga realizar um trabalho de evangelização, né? Criação de pastorais, enfim, trabalho é o que não vai faltar, né? Tem muito trabalho aqui na nossa paróquia. Encerramos o programa deste domingo, né, desejando que todos consigam fazer a nossa paróquia andar para frente, né, e se encaminhar muito bem aí na divulgação do Reino de Deus. E para encerrar, vamos fazer a oração do santo do dia de hoje. São Filipe, intercedei por nós e conduzi-nos à alegria verdadeira no serviço ao Cristo e à caridade amável por todo o povo de Deus. Queremos também poder cantar a glória de Deus e anunciar com coração apaixonado a sua palavra. São Filipe Neri, rogai por nós. Pela intercessão de São Filipe Neri, pela intercessão de Santo Berto, Nossa Senhora de Fátima, patrona da nossa paróquia, rezamos para que tudo encaminhe-se da melhor maneira possível. Rezamos por todos nós, nossas famílias, nosso trabalho, estudos e projetos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Santíssima Trindade, permaneça junto conosco. Um bom final de domingo a todos, uma semana abençoada. Esquecendo, então, quinta-feira, Corpus Christi. Vamos ouvir a última música do programa de hoje.